Isso seria um crime, você jogar esse aditivo em uma plantação? Ou isso seria só uma obrigação de fazer, só uma indenização, por exemplo? Isso seria um crime, você jogar esse aditivo em uma plantação? Ou isso seria só uma obrigação de fazer, só uma indenização, por exemplo? 1.800.000 que ele perdeu ali nessa deriva. Meu Deus! Imagina a pessoa perdendo 1.800.000. Incêndio pulando rio, como assim? Olá, experts! Vou iniciar a live. Hoje a live é sobre perícia agronômica. Então é sobre a agronomia, sobre a engenharia agronômica. E quem eu vou falar é com o Gabriel Figueiredo, que é perito na área. Ele já deve estar entrando aqui para a gente iniciar a live. Ó, entrou. Olá, tudo bem, Gabriel? Tudo bem, e aí? Tudo jóia! Vamos iniciar nossa live sobre perícia agronômica com um expert na área, ele, o Gabriel. Você já está atuando com essa perícia há quanto tempo, Gabriel? 6 anos, não, tá indo para o 7º ano agora em setembro no TJGO aqui do estado e há 4 anos no TRF1. Ah, sim. Mas como perito mesmo, você já está, então, há 8 anos. Pode-se dizer que sim. Entendi. E você deve atuar bastante, porque Goiás tem muita parte agro, né? Sempre que eu pego a estrada, é muita fazenda, então é um lugar que é bem propício, acho que para essa perícia. Só que eu nunca pensei muito nessa perícia, até gostaria de saber, assim, vou saber mais sobre esse tipo de perícia, o que faz, porque você é formado em agronomia, né? Correto. Formei em agronomia em 2010. É engenharia? É um tipo de engenharia? Sim, é engenharia agronômica ou agronomia. Ambas tem uma pequena diferenciação na grade curricular, que a engenharia agronômica tem, se eu não estiver enganado, acho que 3 matérias a mais de parte de cálculos. O restante é tudo igual. Mas para o CREA é tudo considerado a mesma coisa. Engenharia agronômica e agronomia é considerada a mesma coisa. Muito bacana. Então vamos começar falando sobre você, né? Como que é ser perito nessa área? Gostaria de saber um pouquinho mais da sua formação. O que você precisou fazer para se formar e ir para essa área? Então, eu parti para essa área porque meu pai, ele foi produtor rural há muitos anos, ele foi até parceiro da Embrapa no desenvolvimento de milho BT cruzado. Para quem não sabe, tem o milho, tem macho e fêmea, então eles precisam fazer o cruzamento, a polinização. Não sabia. Aí, exatamente, aí ele ajudou a desenvolver até esses híbridos para a Embrapa, para poder fazer essas novas variedades de milho super produtivo que teve aí. Isso há 20 anos atrás ou mais, há muito tempo. E nossa, e a gente consome muito, né? Bastante. Uma coisa que tá demais na alimentação de todo mundo é farelo de milho e derivados de soja. Então, assim, praticamente tudo que você for ler composição vai ter ou soja ou milho. Então, tá na nossa alimentação dia e noite. Sim. E aí, meu avô era produtor de gado de corte. E depois meu pai foi fazer lavoura de arroz, depois ele fez lavoura de milho, e aí depois ele saiu da atividade. Mas desde sempre a gente sempre foi para fazenda, sempre mexeu com isso, os tios, todo mundo tem fazenda. Aí a gente acabou indo o normal, né? Todo mundo gosta de terra, a gente vai mexer com terra. Aí eu entrei na agronomia, na estadual aqui, do meu estado, e fui fazer até na cidade do meu pai. E aí eu fiz 1 ano lá. Como era o primeiro ano, a universidade não estava tão estruturada, né? Que era o primeiro ano, questão de prédio, laboratório e tudo mais. E aí a gente acabou vindo para a capital para poder terminar o nosso curso aqui. Aí a gente terminou e saímos para o mercado de trabalho. E fomos atuar aí. Entendi. E tem muito campo, né? Porque eu acho que o Brasil, ele tem muita commodity.
Commodity, para quem não sabe, é essa parte agro, né? Essa parte Sim. de plantação. Então, a gente precisa muito de profissionais. Até teve recentemente, eu estava ouvindo um audiobook, que era um audiobook sobre... Eram as 6 lições de Mises, né? Que ele falava que hoje em dia a gente teve uma evolução muito grande, porque antigamente era aquela coisa, pensava que quanto mais pessoas tivessem, a gente teria mais escassez, né? Porque mais pessoas comeriam mais. E graças a esses avanços, né? Graças a pessoas como o seu pai, por exemplo, que criaram essa espécie de uma comida que, aliás, comida, né? De uma planta que dê mais comida, que tenha mais facilidade de alimento, graças a essa parte da ciência que a gente tem como aumentar a nossa parte da produção de alimentos para alimentar cada vez mais pessoas. Então é muito bacana essa área. E na área da perícia, você pega o quê? Pega para avaliar, por exemplo, uma plantação? O que é mais comum nessa perícia agronômica? Então, a perícia agronômica, ela basicamente vai se resumir em alguma lead. Normalmente é vizinho brigando, tá? Então, vizinho vai estar brigando. O que acontece geralmente, o que tá tendo bastante para nossa área aqui? Questões de deriva de pulverização. Aqueles aviões, né, que fazem a aplicação de defensivos de forma aérea. E aí, quando ele faz aquela aplicação, por exemplo, ele joga uma molécula de atrazina ou alguma outra coisa assim, que ela é de contato. Onde que ela encosta, ela derrete a planta. Então, ela seca a planta. Então, você faz isso na sua área e acaba havendo uma deriva e vai para a área do vizinho. E aí, a área por causa do vento. Qualquer coisa plantada. Exatamente. E pode ter qualquer coisa plantada. E onde encostar em folha larga ali, que a gente chama dessa folha, a folha mais larga e a folha estreita, né? Onde pegar na folha larga, por exemplo, folha de uva, folha de soja, alguma outra coisa assim. Onde pegar nessa folha larga, ela vai secar a planta. A planta vai parar de fazer a fotossíntese dela. O xilema e o floema, que a gente chama, que é o sangue, né? Que sobe e desce. Ela vai parar de fazer isso daí e vai morrer. Então, assim, isso acontece bastante. Já aconteceu muito por questões de usina de cana-de-açúcar, que fazia bastante isso daí. Até no estado de São Paulo foi proibida a aplicação aérea para defensivos agrícolas, né, em usinas de cana, né, áreas de cana. Só que para outras regiões, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, e ali para cima no Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins e outros ali, ali está tendo bastante essa questão também. E no Sul acontece bastante, Paraná e Rio Grande do Sul, às vezes eu pego parceria para fazer algumas perícias lá para baixo, e acontece bastante isso daí também. Nossa, então assim, os vizinhos têm uma lead, né? Por exemplo, está imputando. Isso seria um crime? Você jogar esse aditivo em uma plantação? Ou isso seria só uma obrigação de fazer, só uma indenização, por exemplo? Nesse caso, o que acontece? Geralmente os processos judiciais, como eles têm todo o rito processual deles, petição inicial, juiz e tudo aquilo tem aquele tempo. Só que na agricultura não existe dia útil e dia não útil. Todo dia é dia de agricultura. Produtor não tá nem aí, a planta não tá nem aí se é sábado, domingo, feriado, não deixa, né? Aniversário de casamento. Ela não tá nem aí. Eu vi você fazendo perícia no domingo, né? O meu carnaval eu trabalhei todos os dias fazendo avaliação. Todos os dias. Poxa, a planta não sabe que é carnaval, acho um absurdo. Exatamente. Eu até chamei de agrocarnaval, porque eu falei, cara, já que eu vou ficar trabalhando o carnaval inteiro, minha esposa tava na minha sogra, eu falei, cara, vou fazer pelo menos uma diversão aqui, vou fazer um agrocarnaval com a galera aqui, vou pôr um monte de enquete, vou chamar o pessoal para ajudar e vamos embora. Vamos trabalhar. Que legal. Curtindo. E como é que é essa perícia que você faz, por exemplo? Nesse fim de semana, o que você fez? Você vai... Porque, assim, uma fazenda é muito grande, né? Você deve demorar dias para fazer uma perícia numa fazenda. Como que funciona essa perícia? Você faz com avião? Você faz com carro? Você faz por meio de satélite? Então,
Vou te contar 3 casos diferentes. Vou te contar um de deriva, vou te falar um de fogo e vou te falar um de... Ai, eu esqueci agora. Um que eu fiz agora, nessa semana, que eu fiz sobre colheita. Vamos falar sobre o deriva. A deriva, normalmente, é aplicação aérea ou aplicação de autopropelido, que é aqueles maquinários grandões que abrem aquele bração lá e faz aquela aplicação a 80 km por hora, fazendo a aplicação de defensivo. Nossa. Beleza. Só que tem esse problema da deriva. Qualquer ventinho vai levar a molécula que você está aplicando para a área do vizinho. E vai secar ou vai entrar no sistema da planta, xilema, floema, fotossíntese, alguma coisa você vai causar naquela planta. E ela vai diminuir a produção dela, do fruto, ou vai diminuir a beleza da folha, ou vai acontecer alguma coisa. Por exemplo, uma que a gente fez de uva no Rio Grande do Sul. Ao lado era tudo área de soja. Então fez aplicação ali de secante, que a gente chama de Roundup, que é esqueci o nome do nome comercial, mas é Roundup para poder dessecar a soja, ela parar de fazer fotossíntese, e aí ela seca, perde todas as folhas, aí você vem com a colhedora e faz a colheita da soja e faz todo o trâmite depois. Fazendo essa dessecação, ele fez a aplicação aérea, só que isso caiu na área do vizinho, e a área do vizinho era produção de uva. E era produção de uva, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem vários vinhos... Não estou falando que o vinho é bom ou ruim, tá? Estou falando sobre vinhos conhecidos. Por exemplo, Mioranza é extremamente conhecido. Aquele outro... tem outro vinho. Aurora. Pérgola, Aurora. Esses vinhos comerciais. Eu já fui. O tinto, o vinho tinto suave comercial. Então, assim, tem várias dessas fazendas lá. Sim. Aconteceu que era um desse tipo de exatamente, glifosato, obrigado. Aconteceu que um desses vinhos comerciais era essa fazenda do lado. E aí teve exatamente dessecou a planta da uva, né, o vinhedo lá, e acabou acontecendo essa paralisação de produção daquele ano daquela vinícola. Então, assim, nossa, dá uma perda gigantesca. Ainda mais um vinho comercial, que por mais que você venda ele a 10, 15 reais, mas você ganha na quantidade. Então, esse é o problema. Por mais que você fale, a uva não é de qualidade, mas a quantidade que é o negócio. Sim. Então, teve esse problema lá, a gente fez isso daí, só que deu um problema. A gente que estava como perito, a gente falou assim, você fez a aplicação? Fiz. Como que você fez? Aérea. Qual foi o produto que você aplicou? Glifosato. Beleza. Qual a data? Assim. Você teve aí ao outro lado. Você teve a perda de produção? Tive. Por quê? Deriva. Beleza. Agora, como que eu vou provar essa deriva que veio exatamente daquele avião aplicando daquele dia, daquele sentido do vento? Eu consigo provar que a planta teve absorção desse glifosato, mas eu não consigo provar exatamente que a deriva veio do vizinho tal, daquele dia tal, no sentido tal. Porque todas as fazendas em volta daquela área de uva era todo mundo soja. Não. Então eu tenho esse problema. E todo mundo aplica glifosato. Todo mundo faz a dessecação de soja com glifosato. E como que faz para resolver isso? Como que faz para achar esse culpado? A gente apresentou todas as possibilidades, apresentamos todas as notas de compra de defensivo, aplicação, como é que fala? Plano de voo do piloto, que tem que fazer tudo mais. E a gente apresentou para o juiz, falou assim, não é conclusiva a perícia, eu não posso afirmar que fulano de tal fez aplicação no dia tal e o sentido do vento foi esse e foi para lá. Mas eu posso falar que a uva absorveu isso daqui e que, teoricamente, se nenhum outro produtor fez a aplicação naquela semana ou alguma outra coisa assim, possivelmente é daquele ali. Só que tem um problema. Quando a gente está plantando soja, a gente tem super precoce, média, tardia e super tardia. Normalmente, você tem que usar 4, às vezes 5 desse tipo de tempo de colheita da soja. Normalmente, ali você vai com 70, 90 dias, 100, até 110 dias, alguma coisa assim. A super precoce, o nome já fala, você colhe ela com o menor tempo possível. Então, ali... Passou 2 meses e alguma outra coisa ali perto de 90, você já está colhendo ela.
E a super tardia de 110 dias, talvez ali você colhe ela. Essa daqui é produtiva, só que essa super tardia, ela é extremamente produtiva, porque ela tem um maior ciclo de dentro da fazenda, ela tem mais fotossíntese, ela tem mais fotoperíodo, ela absorve mais nutriente, ela absorve mais água, então ela vai produzir mais, só que ela demora mais. Esse é o problema. Uhum. Então a gente fez uma composição de vários tipos de soja que tinha nas fazendas ao lado, pegamos os planos de voo e tinha 2 planos de voo na mesma semana. Então a gente falou assim, ó, ou foi ele, ou foi ele. Agora, quem foi, aí fica com o juiz para poder decidir. Eu não vou apontar culpado. Não tem como fazer isso aí. Não tem como, né? Não tem como apontar culpado. E aí o juiz vai decidir se a responsabilidade é solidária, né? Não sei se vai ser dos dois, já que os dois é que fizeram, não tem como estabelecer a culpa. Os dois é que dividem aí a culpa, né? Exatamente. E eu acho que aí cabe um assistente técnico. Vamos supor que você tivesse num caso desse, né? Você poderia defender, por exemplo, olha, o meu cliente aplicou isso aqui nessa semana e dá para verificar aqui, ou então determinada marca, não sei se tem como estabelecer isso, ou a substância, então. A molécula dá para você, a substância, né? A molécula dá para você identificar. Você consegue fazer isso daí. Agora, você identificar produtos comerciais, não. Porque tem glifosato, Roundup, antigo 2,4-D, alguma outra coisa assim. Tem nomes comerciais. Não dá para você diferenciar nomes comerciais. Você consegue descobrir a molécula e só. Você fala assim, é para dissecação de soja. Só isso que você consegue fazer. Então, teve esse problema. Se eu fosse um dos assistentes técnicos, a primeira coisa que eu perguntaria é: consegue provar o sentido do vento? Não dá. Então não dá para você falar para onde que foi e quem foi. Então foi isso que a primeira coisa que eu pensei eu não posso afirmar sentido de vento. Então eu tenho que deixar para o juiz decidir. E foi o que eu fiz, e a gente entregou para ele. E não tem nem, assim, tem como afirmar em determinados casos? Foi esse específico que não dá para afirmar o sentido do vento? Ou nenhum caso dá para você afirmar? Tem casos que dá para afirmar, sim. Por exemplo, não é uma perícia minha, mas era uma usina de cana-de-açúcar que fazia, quando ela faz o processamento dela, ela solta fuligem e ela solta um odor muito forte. Você, com o tempo e sabendo disso daí, você consegue provar deriva, que é uma coisa diferente de sentido de vento. A deriva é uma coisa mais constante. Então, ao longo do tempo, ela tende a ir para um sentido, então ela vai levando muita fuligem, muito odor, você consegue provar a deriva e tem até cálculos para você poder fazer isso daí. Até o professor Arantes já apresentou uma vez esses cálculos, que a gente consegue fazer isso daí essa deriva constante de usina instalada em local fixo. Dá para fazer esse cálculo. Isso daí que bacana. É interessante. Muito. Porque também tem o INMET que faz também tem os dados aéreos. Eu sei disso porque meu namorado trabalha no MAPA, então ele é do Ministério da Agricultura. Então ele falou, tem esse aqui que é um negócio que dá para ver por satélite. E o nosso país, ele depende muito da agricultura, né? A gente tem muita demanda. Então, eu acho que também a gente tem que investir muito nisso, tanto na parte de infraestrutura, quanto a parte também de perícia, para poder também estabelecer quem foi o culpado, para que tenha mais responsabilidade, porque uma perda dessa para um produtor rural deve ser muito forte. Como que assim, quanto que é uma indenização dessa? Você sabe me dizer de quanto que gira em torno uma indenização? O que a gente conseguiu saber de indenização do produtor de uva, porque ele tem recorrência em vários anos em questão de custo de produção e aquilo que ele consegue com o parreiral dele. Então a gente estimou ali mais ou menos pelas informações que nos foram passadas e tomadas como verdadeira, porque eram notas de entrada e saída de vários anos, então assim, estimativa de produção, cadeia, trazer valor presente e tudo mais. 1.800.000 que ele perdeu ali nessa deriva. Meu Deus! Imagina a pessoa perdendo 1.800.000. Isso aí em uma safra. E quanto que dá uma perícia dessa? Depende. A perita, ela me subcontratou. Se eu não estiver enganado, eu acho que ela deve ter cobrado algo em torno de 40 a 60.
Então é uma perícia boa, hein? Uma perícia interessante. Sim, essa perícia deriva, né? Mas tem as outras que você falou. Tem incêndio, o que mais? Tem incêndio, tem outra. Então eu vou suprimir nomes. A gente teve um cliente que teve um problema de incêndio. Esse incêndio, em teoria, dizem que começou na área dele e se expandiu para outras 15 propriedades. Só que ela também pulou um rio e ela pegou mais 3 propriedades em um outro município. E aí ela pulou Pode acontecer? Rio e pegou Aconteceu. Incêndio pulando rio? Como assim? Sim, a fagulha, tem até um vídeo que a gente fez lá. Tem alguns pequenos redemoinhos, só que esse não era pequeno. A gente viu um redemoinho formar, que a gente olhava para cima assim e falou, cara, vai terminar onde? De tão grande que ele era. E a gente filmou no dia que a gente estava fazendo a vistoria em loco. E aí a gente falou assim, ó, é isso daqui que faz fogo pular rio. E aí aconteceu exatamente isso daí. Eu vou pegar só o carregador. Tá, beleza. É uma tríplice fronteira. E aí o que aconteceu? Ela começou em um município, em uma determinada fazenda dessa empresa, pegou 15 propriedades aqui, pulou o rio, pegou 3 em outro município, e aí ela pulou o rio e pegou mais uma em outro município. Aí ela contratou uma parceira minha, que mexe com parte ambiental, e ela me subcontratou para a gente poder fazer os cálculos sobre a possibilidade. A gente fez cálculos sobre possibilidades do incêndio ter começado na área desse nosso cliente. Entendi. E o que a gente fez? Fizemos a vistoria em loco, a gente encontrou o local do incêndio, só que quem começou esse incêndio, o princípio do incêndio, não foi esse pessoal, era uma empresa, era o CNPJ. Não foi o pessoal desse CNPJ. O que aconteceu? Um terceiro que tinha autorização de um funcionário dessa empresa, ele adentrava até essa área da empresa para fazer retirada de mel silvestre. E para fazer retirada de mel silvestre, você precisa colocar fogo, fazer fumaça para espantar as abelhas. E aí você vai lá e pega o favo, pega a geleia, pega lá, sei lá, com o que você quer pegar, como é que tá lá. Você vai lá e faz a extração desse mel. Só que ele fez isso e era uma época de julho, agosto, é a época mais seca que a gente tem aqui. Sim. Tanto que a umidade do ar vai lá para 10, 12, é muito baixo. Então, assim, aqui no Goiás, 2 pedras, começa a pegar fogo. Encostou 2 pedras, pega fogo. E aí ele fez isso. E o que aconteceu? Em volta de um galpão, ele fez esse fogo inicial e tinha uma vegetação. E o fogo espalhou para essa vegetação. Logo, ele pulou para o pasto de trás e aí ele tomou conta de toda a área do cliente do nosso CNPJ. E fora isso, ele foi pular a estrada para trás e aí ele pegou a área de gado leiteiro, que é uma área de pastagem super bem conservada, bem nutrida para poder fazer... Porque a produção de leite, você faz 3 ordenhas mecânicas por dia. Então, o seu pasto e o nível nutricional dos seus animais tem que ser altíssimo para você ter uma rentabilidade muito boa. Sim. Então, assim, pegou pasto de qualidade, pegou coxo, pegou curral, pegou alguns galpões, pegou animal, teve animal que morreu queimado. Então, assim, teve cerca, teve vários problemas. Quanto foi uma indenização dessa? Diferentes. Nós estimamos, questão de pasto para cada produtor, mais ou menos ali uns R$8.000 por hectare para recomposição de pastagem. 8.000 vezes 540 hectares. Então, vamos fazer aqui mais ou menos. Milhões. Calma aí, eu não sou boa de matemática, você que é do cálculo. 8.000 vezes 540. 4.320.000. A gente estimou isso daqui para recomposição de pastagem. Fora os animais, né? Fora animal morto. Isso foi só a pastagem. Aí teve mais cerca, animais mortos, curral, galpão. Milhões? Não, vários milhões. A gente chegou ali perto de 10 milhões no final. Então a gente fez todo esse trabalho e aí a gente achou o local. Só que a gente entregou o trabalho, fizemos isso daí, rodamos um modelo matemático de inferência estatística para poder provar isso de uma forma matemática.
de qual era a possibilidade de ter acontecido isso com números, né? E a gente entregou para eles também, conseguimos provar. O gerente geral, ele era professor de estatística descritiva. Então, pensa num cara que me apertou, mas ele apertou. Eu fiz estatística inferencial, ele era professor de estatística descritiva. Esse cara passou ali umas 2 horas me apertando. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu falei, beleza, foi explicando. Ele falou, olha, se o laudo, se a redação e o português não der conta, a matemática não vamos dar conta. A gente apresenta só essa matemática aqui e deixa a parte de contestar lá e ver o que ela dá conta de responder. Eu falei, se o senhor diz, tá dito, vamos embora. Nossa, então é uma equipe, né? Foram três pessoas. Foi eu de agrônomo, uma bióloga e uma engenheira florestal. Pra gente poder fazer todo esse trabalho aí. Aí a gente apresentou, ficou bem legal. Ficou interessante. E como funciona? O juiz nomeia um e tem a equipe? Como que é? Ou o juiz que nomeou cada um? Como que foi feita a nomeação nesse caso? Tinha um perito. Esse caso tinha um perito e a gente estava como assistente técnico da empresa, do CNPJ. Aí o perito fez um trabalho lá e a gente olhou o trabalho do perito. Não vou falar nada, acho que vocês já entenderam. Aí a gente falou assim, vamos fazer o nosso? Vamos. Aí a gente apresentou o nosso, o juiz olhou e falou, né, acho que eu não preciso falar mais nada, né? Vou pelo laudo do assistente. Beleza. Sim, mas é muito melhor, né? Vocês estavam com uma equipe interdisciplinar. E eu acho que o juiz também deveria... Porque às vezes, assim, eu vou te falar uma coisa, às vezes tem alguns juízes que vão primar o quê? Pela economia. E aí podem falar assim, não, só um perito tá muito bom, não vão querer essa interdisciplinaridade, e a parte vai falar, pô, eu quero defender o meu, então eu vou contratar alguém que possa fazer um excelente trabalho. Então, eu acho que os juízes têm que pensar muito, assim, em não só nomear um, por exemplo, mas, às vezes, a nomeação de 2, 3 profissionais, né? Porque nesse caso aí é muito complexo. Não é só o agrônomo, é o biólogo. Então, tem a necessidade de uma nomeação interdisciplinar. No caso, se você tivesse algum caso, você já atuou, que você teve que solicitar ao juízo que também fosse aceita uma equipe, como que foi? Porque muitas vezes isso demanda, né? Não demanda só da sua expertise, mas de outras também para poder trazer a melhor resposta para esse juízo. Você já atuou em algum caso que você foi perito judicial e teve que fazer parceria, ou o juiz nomeou? Sim. Como que foi? O que mais acontece comigo quando eu estou como perito judicial é parte de topografia. Eu sempre chamo um parceiro, já tenho um parceiro fixo, né, para fazer a parte topográfica dos meus trabalhos. Eu sempre falo, juiz, é necessário topografia disso, já tem uma pessoa, apresenta a pessoa nos autos, fala, ó, vou terceirizar tal parte da topografia para essa pessoa, ela vai me apresentar e eu vou tomar como verdadeiro e me responsabilizo pelo trabalho dessa pessoa e apresento ele. Isso daí. Às vezes, quando eu vou fazer a parte de avaliação de imóveis, em fazendas de luxo, fazendas, por exemplo, tem heliporto, porto mesmo para iate, iate que a gente fala lancha, né? Tipo Fokker 280, algumas outras Fokker 350, alguma outra coisa assim. Nossa, tem isso no Brasil? Padrão. Eu e minha ignorância da cidade. Por isso que o povo gosta dos agroboy, né? Os agroboy fazem sucesso. Tem bastante. Aí quando a gente vai fazer essas fazendas de luxo mesmo, padrão capa de revista, padrão novela da Globo, aí eu chamo uma parceira arquiteta para fazer a avaliação das partes das benfeitorias. Porque eu, com a minha atividade e eu sou o leigo para falar assim, esse piso acabamento vale, sei lá, R$4.000 o metro quadrado ou a peça. Eu não sei te falar. Eu posso olhar para ele e falar, putz, piso lindo pra caramba, mas eu não sei quanto que vale. Mas essa parceira minha sabe, porque ela só trabalha com alto luxo. Mas isso é necessário. Nossa, olha só que espetacular. Você faz parcerias com pessoas e você faz para fazer um trabalho excelente.
E eu acho que isso que é que a gente tem que enxergar na perícia. Fazer parcerias para que faça o melhor trabalho possível. Então, eu também tenho meus parceiros e quando eu preciso de alguma coisa, o parceiro tá lá, porque se você for tentar fazer tudo, muitas vezes você não vai conseguir fazer tão bem feito quanto você faria com pessoas especializadas. Nossa, que sensacional. Nossa, eu queria até ver uma perícia dessa, deve ser muito bacana. Quantas páginas? Quantas páginas? Umas 1000 páginas de perícia. Se for desapropriação, normalmente os laudos de avaliação, eles superam 200 páginas. Uhum. Eles chegam a fazer. Então, assim, a última que eu fiz em desapropriação, que tinha muita benfeitoria, eu lembro, 249 páginas. A gente utilizou para poder fazer esse laudo de avaliação. Então, assim, é muita composição, qual o custo de um laudo desse? Foto. Olha, eu vou te falar uma ordem cronológica de 2019 para cá. Uhum. Quando eu comecei a fazer esses trabalhos, são todos nos mesmos locais em Lusiânia, porque está tendo PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, que são as barragens de geração de energia. Está tendo uma atrás da outra ali. Então, esses trabalhos estão se compondo ali. Quando eu comecei a fazer esses laudos de avaliação lá no final de 2019, eu estava cobrando 7,9 para fazer esses trabalhos. E aí eles foram subindo. Foi para 9, depois 11, hoje está em 12 para poder fazer esses trabalhos e mais os custos. Então, assim, a gente faz esses trabalhos de forma para desapropriação nisso daí. Agora, se tiver fazendas de alto luxo ou alguma outra coisa assim, a gente cobra a mais, porque tem a necessidade de outro profissional e tudo mais, e a normatização de... Sim. Eu não vou falar CUB, mas alguma outra coisa de trazer esses como é que eu te falo? Trazer essas referências, não por caderno de preço, mas por tomada de orçamentos em locais específicos que vendem isso daí. Essas boutiques de construção civil. Então aí a gente chama esse parceiro para fazer isso daí e sai mais caro. Uma outra coisa que eu estava falando agora, você falou sobre para fazer um excelente trabalho, um bom trabalho. Deixa eu adiantar o que vai acontecer na semana, vai acontecer agora para frente. Tem um trabalho que é necessário ser feito, só que ele é no Rio de Janeiro. Ele é em Paraty e em Macaé, para fazer avaliações. Só que o de Paraty é uma correção de um trabalho que foi feito. Aí eu vou tenho a necessidade de fazer uma visitação, ir lá e fazer todo um trabalho para uma correção de um trabalho para poder ser apresentado. E esse de Macaé é um adiantamento de uma perícia que ainda não foi marcada. Mas a perita já me chamou, eu falei, a gente já aproveita, faz esse trabalho. A gente já faz a vistoria do imóvel, porque não tem ninguém morando no imóvel, a gente vai adiantar a perícia, fazer isso daí, porque o valor praticamente não vai mudar. Eu já tenho a composição do imóvel, o que tem lá, o que tem aqui, mas a data da perícia já vai sair por agora, uns 30 dias úteis, alguma coisa assim, que ela já vai datar. Mas vai aproveitar que eu vou estar lá e a gente já faz isso daí. Então, assim, tomar cuidado, porque você não sabe fazer tudo. E quando você não sabe fazer tudo, chame parceiros ou chame quem faz o trabalho do jeito que tem que ser feito. Não tenta, como é que eu vou te falar? Fazer igual o juiz. Economizar. Não pode. Tem que fazer bem feitinho. Olha, assim, mas eu acho que tem que explicar, né? Nesses casos, quando eu tenho alguma parceria, eu explico pro juiz. Eu falo assim, olha, vou ter que chamar o profissional porque não é da minha expertise. Agora, se ele quiser que responda os quesitos. Se ele entender impertinente, só indeferir os quesitos, que daí eu faço o que tiver só na minha expertise. Por exemplo, no meu caso, eu faço avaliação de imóveis urbanos. E quando tem alguma coisa, como por exemplo, o seu caso da arquiteta, quando tem alguma questão de construção, de benfeitorias, eu tenho que chamar alguém que entenda da parte de construção, um engenheiro ou um arquiteto. E eu tenho pessoas que trabalham junto comigo. E aí eu chamo, falo assim, quanto você vai me cobrar para fazer essa parte aqui desse trabalho? Tanto. Aí eu explico para o juiz, para responder a avaliação vai ser tanto. Para responder esses quesitos aqui, vai ser mais tanto, porque tem a profissional tal que atua em parceria comigo, né? Eu faço toda a explicação.
para que ele defira também esses honorários dessa parceira. E aí teve gente que me perguntou, mas o juiz vai aceitar você colocar mais uma pessoa para trabalhar? Na proposta de honorários eu estou colocando. Se ele aceitar, tudo bem. Se ele não aceitar, se ele indeferir, aí tudo bem. Eu fico só restrita ao que... a avaliação do imóvel e não aquela avaliação das benfeitorias, por exemplo. Então, nesses casos, caso tenha a necessidade, você tem que colocar os profissionais que vão atuar em conjunto contigo, né? Porque às vezes até mesmo pode ter um impedimento. Então, isso também é relevante, porque vai estar trabalhando junto com um perito judicial que é imparcial. Então, se essa pessoa tiver algum impedimento, a outra parte também pode questionar. Então, é bem interessante também essa parte, porque é uma coisa que você tá ajudando o juiz, né? Teve gente que falou, mas por que o juiz não nomeia o profissional? Eu falei, por que eu posso facilitar a vida do juiz, não posso? Eu posso facilitar, trazer a minha equipe e falar, juiz, eu vou resolver esse teu problema aqui, esse problema aqui do processo. Ou então eu posso falar, juiz, eu só vou resolver isso daqui, porque eu não vou resolver o outro, não. Entendeu? Então, assim, você pode resolver o problema ou não resolver o problema. O que você prefere? Gabriel, resolver o problema. Porque as pessoas querem você para resolver problema. Então, é isso que eu acho bacana também. Fazer a parceria, fazer bem feitinho, né? Colocar ali o nome de quem vai atuar contigo, para que a outra parte também possa ser submetida às partes, para que a parte saiba quem são os profissionais e podem até questionar uma parcialidade ou então uma competência daquele profissional. Então, é importante também ressaltar isso. Para quem vai fazer parceria, né? Exatamente. Já aconteceu duas situações. Uma que o perito terceirizou a responsabilidade dele e mandou outra pessoa para fazer a perícia. Sério? E aí, como é que foi? Você estava como assistente? Aí ele falou, estava como assistente. Aí o perito, aí no dia lá chegou um outro cara lá e eu sou fulano de tal, o perito me mandou. Eu só olhei pro meu cliente e falei assim, deixa ele fazer. Se for bom, a gente fica quieto. Mas provavelmente não vai ser bom pra gente, a gente só derruba. Deixa ele fazer, deixa o perito gastar dinheiro, deixa fazer. Não deu outra. No dia que ele colocou, eu li, eu já tinha pronta a resposta, falei assim, ó, não, é pessoa estranha ao processo. Quem é essa pessoa? O juiz não conhece, nunca citou, nunca nomeou e não tem nem endereço, não sei quem que é, formado em quem. O currículo, não tem o currículo. Não tem nada. A gente não sabe quem é essa pessoa, pessoa totalmente estranha ao processo. Gente, olha a merda. Perícia inválida. Totalmente, e o juiz definiu isso, né? Ele derrubou. Na hora. Pois é, mas é isso que eu falo. Eu pus meio-dia, 6 horas da tarde já tava caído. Eu tinha caído. Mas é lógico, é o que eu falo. Todo o trabalho pericial, ele deve ser feito, a perícia judicial, você vai fazer juiz e perito. Então, assim, tudo que você for fazer, vou passar a colheita para uma pessoa fazer. Fala quem é que vai fazer, explica isso, porque o juiz tem que saber. Você está fazendo um encargo pro juiz, para as partes. Então, você tem que obedecer o que eu sempre falo, você pode até solicitar, mas quem vai bater o martelo é o juiz. Então, se ele bater o martelo, se essa pessoa tivesse feito o seguinte, colocado lá, quem vai fazer a perícia é o fulano de tal, currículo tal, tendo capacidade para fazer, e o juiz tivesse deferido, você não teria derrubado. Mas o que acontece? A pessoa faz sem saber, então não estuda antes de fazer. Coloca lá qualquer um para fazer a perícia para ela. Não pode. Se você for fazer, você tem que colocar direitinho, tudo nos autos, porque derruba mesmo. E teve um caso, vou te falar o que aconteceu, teve um caso também na Grafo, que o perito foi lá e ele designou um secretário para fazer a colheita de padrões. O secretário não tinha grafoscopia no currículo, foi fazer a coleta de padrões pelo perito. Sabe o que aconteceu? A mesma coisa que o teu, como que se diz? Não vou falar amigo, porque ele deve estar te odiando agora. Mas a mesma coisa que aconteceu no teu caso. Não, mas provavelmente, mas ele não tem que gostar dele, né? Porque quem errou foi ele. Eu acho que ele tem que ser responsável pelo erro dele. Então, essa pessoa fez isso. Colocou um secretário para colher padrões, a parte não aceitou e foi pro juiz. Quando chegou na mesa do juiz, o juiz viu isso, destituiu o perito por ele não ter avisado, por ele ter feito
Isso sem informar nos autos, e me nomeou. Então, aconteceu. Eu fui como perita nomeada depois, mas eu fiquei sabendo disso. Então, tudo que você vai fazer... As pessoas entram na perícia sem saber a seriedade do encargo que é ser perito, Gabriel. É isso que acontece. Demais da conta. O pessoal entra achando que vai fazer assim. Não, vou fazer uns trabalhos ali e ganhar um extra. É igual quando o pessoal também começa na avaliação. Não, vou fazer uns trabalhos. O cara é de assistência técnica, de ir lá todo dia, ver como é que tá a lavoura, tá? Não, vou fazer avaliação e vou fazer um extra. Cara, você não vai fazer. Você vai fazer caca. É o que vai acontecer. Você vai sujar seu nome, ou o juiz vai mandar você devolver honorários, ou ele vai te destituir da comarca, falar some daqui, ou você vai fazer alguma coisa e tomar um processo ético disciplinar dentro do CREA. É isso que vai acontecer. Então, não inventa moda achando que é um extra, que é mais 5 mil no final do mês, é mais 2 mil no final do mês. Não é. É mais responsabilidade, meu filho. Vai se lascar, não adianta. Vai mesmo. Ou você faz do jeito que tem que ser feito, leva a sério, é o seu CREA, é o seu nome, ou se lá na frente você vai achar. Você tem que ser profissional. Então, assim, é aquela coisa, Gabriel, provavelmente o juiz já te nomeia porque sabe quem é você, sabe que você faz o trabalho direitinho e tal. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas por que o juiz nomeou o Gabriel? Porque sabe que você não vai fazer esse tipo de cagada, né? Porque isso acontece muito. Então, muitas vezes essas pessoas que fazem as coisas ruins, né, que fazem um trabalho sem seriedade, tiram a possibilidade de quem está começando, né? Porque quem está começando também, muitas vezes o juiz não vai ter aquela confiança que tem num profissional que já está há mais tempo. Mas muito interessante. E assim, essas perícias demoram muito? Como que é? Porque eu imagino que deve ser uma perícia super complexa e demorada. Porque você tem que andar fazenda, você tem que ir para fazenda, fazer imagem. Como que é essa perícia? Quanto de tempo que você gasta para periciar uma fazenda? Qual a complexidade desse trabalho? Então, assim, a vistoria in loco na propriedade, normalmente você consegue fazer ela de 8 a 16 horas. Mais ou menos você consegue fazer isso daí. 2 dias. 2 dias no local você consegue fazer. Beleza. Essa do fogo a gente gasta um pouco mais. A gente levou uns 3 para poder fazer a coleta de tudo, para poder fazer a coleta dos proprietários em volta, fazer a parte de mapa de satélite e fazer uma pequena topografia que a gente fez para dividir isso daí, porque alguns tinham CAR, outros tinham gel, outros não tinham nada. Então, vamos lá. Você estava falando, era do incêndio, daquela perícia incêndio. A gente estava vendo as perícias mais comuns e você falou de uma perícia de incêndio e eu achei o máximo, porque a fagulha passou do rio. Gente, eu não sabia que dava para fazer isso. Aquele que a gente estava falando, o redemoinhos. Eles formam diversos redemoinhos. Eu vou até terminar a nossa live, eu vou postar um story do redemoinho para você ver o tanto que aquilo ali é rápido, e vou te marcar para ser rápido e alto. Acho que eu tenho um vídeo também, alguns vídeos ali, eu vou postar um para te mostrar como que um incêndio pula rio, pode ser de qualquer tamanho, ele consegue pular. Aí você me marca que eu já baixo e aí minha editora ela edita a live, fica sensacional, ela vai colocar o redemoinho no vídeo do YouTube, vai ficar sensacional. Deixa eu me organizar aqui. Aí. Beleza. A gente estava falando da perícia de incêndio. Tá. Sim. Você estava falando de quantos dias levou também. Era como funciona essa perícia? Porque a gente pegou as 3 essa principais. Do incêndio, a gente levou 2 dias em campo. Aí a gente fez várias amostragens, visitamos todos os proprietários, conversamos com todo mundo. Porque a nossa intenção era fazer com que o nosso cliente, a empresa, né, não sofresse processo judicial. Então a gente fez essa tratativa direta com os proprietários de forma administrativa e extrajudicial para que não houvesse nenhuma solicitação e nenhuma demanda, nenhuma lide via judicial. Era um requisito do contratante que a gente conseguisse fazer isso aí.
Até o presente momento, nós não temos nenhuma citação, nada foi enviado aos advogados da empresa sobre isso daí. E já tem mais de 6 meses que a gente fez esse trabalho e até agora, sucesso, ninguém entrou não. Então, estamos no verde. E quantos dias de trabalho para isso? 2 em campo e ao total, com mais parceiros de imagem de satélite, mais elaboração, mais redação, mais modelagem, a gente levou mais ali de 7 a 9 dias para poder terminar. Entre reuniões, entregas, ajustes, né? Algumas retificações, algum ajuste ali final, até a entrega final do produto deu 9 dias. É muito trabalho, né? E é toda uma equipe. E o que eu achei muito interessante é que eu já tinha visto alguns casos de perícia, até de avaliação mesmo, que tinha o topógrafo e o perito, né? No caso também, quando você faz uma avaliação de uma fazenda, também você precisa de um topógrafo? Às vezes, quando a gente vai fazer confirmação de limites e confrontações, a gente solicita a topografia, mesmo que ela não seja um georreferenciamento do imóvel, averbado no INCRA, depois na certidão, às vezes a gente solicita uma topografia só para confirmar a informação que nos foi passada, principalmente quando a gente tem dúvida sobre certidão ou alguma outra coisa assim. Aí a gente já solicita isso daí para poder dar mais embasamento para o trabalho. Entendi. E você precisa ir no local, vamos supor, se eu tiver um cliente, sei lá, Tocantins, que quiser uma avaliação, por exemplo, você precisa estar no local ou você pode fazer isso remotamente? No caso da avaliação, por exemplo, que não é tão, não sei se tem que estar em loco, né? Porque no caso de uma avaliação agro, precisa, né? Você precisa olhar solo. Você precisa ir em loco para poder fazer essa vistoria que a gente chama do imóvel rural. Por quê? Até um dos exemplos que eu estava citando, aquele trabalho do Rio de Janeiro, de Paraty, eu estou fazendo uma retificação de um laudo pericial. Foi apresentado por uma primeira pessoa, só que isso daí sofreu uma impugnação gigantesca pelo INCRA, e aí me chamaram para poder fazer a correção desse trabalho e um novo laudo pericial. Detalhe, esse daí existe a necessidade de ir no local, sim, mas eu tive um problema, até foi ontem, depois da nossa live, eu fui procurar passagem. Eu consegui uma passagem de ida, até conseguia ir, só que eu não consegui uma passagem de volta conforme o horário que eu necessitava, porque eu tenho um evento no domingo, na hora do almoço, e eu precisava estar aqui, não é negociável e não é adiável. Então, assim, não consegui a passagem, o que eu fiz? Tem algumas pessoas dentro do país que eu consigo e eu confio a terceirização dessa vistoria. São pessoas que a gente costuma falar que eu coloco a mão no fogo para poder fazer trabalho comigo. Então, assim, consegui uma pessoa que ele está até perto de Paraty para poder fazer essa vistoria para mim. Então, liguei para ele ontem, 11 horas da noite, mandei uma mensagem, falei, tá acordado? Ele falou, tô. Falei, cara, você consegue fazer Paraty domingo? Ele falou, peraí. Aí, 5 minutos depois, ele me respondeu, consigo fazer. Aí eu falei, cara, preciso fazer isso. Beleza. Eu não escutei o que você falou, travou pra mim. Essa ligação é boa. Essa aí, que a gente atende, não é propaganda da Oi, não é cobrança, não é cartão de crédito, é perícia. Eu liguei pra ele, falei, cara, faz isso pra mim. Quanto? Ele falou, tanto. Eu falei, pode fazer. Manda o Pix que eu vou fazer agora. Resolveu a minha vida, porque eu conseguia ir, mas eu não conseguia voltar conforme a data que eu te falei. Eu precisava estar aqui domingo na hora do almoço. Então não achei essa passagem, falei, cara, não dá pra ir. Eu pensei em ir de carro. Eu olhei, deu 14 horas de carro. Eu falei, eu consigo sair daqui de madrugada e chegar em Paraty. Deu 1.038 quilômetros, alguma coisa assim. Fazer 1.000 quilômetros em um dia é tranquilo, eu não acho difícil. Eu sozinho no carro, tá? Eu consigo fazer isso daí. Eu falei, cara, muito desgastante, muito risco. Se tiver um acidente na estrada, um caminhão, um pneu furado, qualquer coisa, vai me atrasar.
Eu falei, não, eu vou ter que dar outro jeito para poder fazer isso daqui. Liguei pro parceiro e falei, faz isso para mim. É o que eu costumo falar e eu sempre venho falando. Parceria é a chave do sucesso. Você não consegue fazer tudo e você não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então eu fechei um trabalho hoje de manhã, coloquei uma pessoa para fazer Água Boa no Mato Grosso. Fechei esse trabalho de Paraty e coloquei essa outra pessoa para mim para fazer. Fechei um outro trabalho agora às 5 horas da tarde. Amanhã eu tenho que estar para lá de Unai. Já dá 6 horas de carro mais ou menos. Então assim, eu vou sair daqui de madrugada para poder estar lá, fazer essa vistoria e vou tentar voltar. Creio que eu vou dar conta. Então assim, não adianta. Você tem que ter parceria, você tem que ter gente em todos os lugares. Você pode fechar muitos trabalhos? Pode. Só que você não consegue executar muitos trabalhos. Você não é, vamos falar assim, um exemplo muito esdrúxulo. Muito, muito, muito. Você não é Deus. Você não consegue estar em todos os lugares. Então tem que fazer parceria. Você pode fechar todos os trabalhos, mas você não consegue entregar. Sim, e outra coisa, a parceria não é só para esses lugares. Também é interessante, por exemplo, você está com muitos prazos. Você tem um parceiro para te ajudar. Quando você começa a ter, assim, você tem o seu nome, você já está tendo muita perícia, se você é como uma árvore. Uma árvore, ela cresce para cima. Só que tem uma hora que ela tem que crescer para os lados. Então, ela precisa de parceiros. Não sei, né? A árvore... Aí você vai falar, não, calma aí, tem um exemplo de árvore que não é assim, né? Eu tô falando... Eu não tô falando de árvore. Mas seu exemplo é bom, seu exemplo é bom. Pois é, mas a gente precisa de parcerias. E não só assim, na nossa área, em outras áreas também. Então, por exemplo, eu já conversei contigo, teve uma pessoa que me pediu um orçamento para perícia, avaliação urbana e avaliação rural. Avaliação rural, eu não sei nem para onde ir. Eu não sei nem como é que começa esse negócio. Eu falei, Gabriel, me ajuda aqui. Porque realmente a gente precisa ter parceiros em várias áreas. Então eu sempre falo, gente, networking, parceria é a chave. É você poder fazer mais. Então é você poder ajudar aqueles seus colegas e ajudar também quem te contrata. Então, olha só, o Danilo tá ali, desculpa os colegas. Ah, que fofo, Danilo, obrigada. Quem me dera ser a melhor, mas são seus olhos. A Suzana também falou que parceria é chave. E eu queria fazer esse fechamento dessa live antes do celular acabar de novo a bateria. Tô brincando. Eu queria fazer o fechamento, eu queria que você explicasse para o pessoal que está começando nessa área. Você que já é referência nessa área, o que você falaria para quem está começando? Para o Gabriel, começando a perícia agronômica, o que você falaria para ele? Qual é o segredo do sucesso para quem está começando nessa área? Até foi uma pergunta de um seguidor meu, ele me perguntou, ele falou, olha, estou começando na área agora, o que você me indica? Eu falei 3 coisas. Primeiro, vai estudar. Mas vai estudar muito. Mas vai estudar, meu filho, mas demais da conta. Vai estudar largada, assim, ó. Muito, 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 muito. Por exemplo, eu cito o meu exemplo porque foi o que eu fiz. Quando começou história de pandemia, que ia ter alguma coisa, que não sei o quê, que começou a falar em home office, que pereré, pererê, se eu não estiver enganado, acho que foi alguma coisa, final de 2019 para abril de 2020, acho que foi nessa faixa, nesse intervalo, que começou essa falação. No final de 2019, parece que me deu um estalo, eu não sei o que aconteceu. A partir de dezembro, se eu não estiver enganado, novembro, dezembro, eu comecei a fazer pelo menos um curso específico para a atividade que eu desenvolvo, que a maior atividade que eu desenvolvo é a avaliação. Então, todos os meses, até agora, dezembro, final de 2021, todos os meses eu tinha pelo menos um curso. Eu reservava para fazer um curso, fora a pós-graduação que eu estou fazendo. Então, assim, além da pós, mais um curso. Então, todos os meses eu tinha 2 finais de semana reservado para estudo. Fora os livros que você tem que ler, os artigos que você às vezes faz e publica, às vezes faz e não publica, ou alguma coisa de parceria. Isso daí, beleza. Desenvolva a inteligência, a parte do conteúdo. Encha, né? Faz a lata ficar cheia. Beleza. Terminou a lata ficar cheia, você vai começar a desenvolver a atividade. Como? Parceria. Você vai
abordar pessoas, você vai nos cursos mesmo, o network dentro dos grupos de WhatsApp, Telegram, é muito bom, é gigantesco. Então esse network, começar a fazer vistoria, começar a ajudar aqui, começar a acompanhar trabalhos, perícias, ir como curioso, ir como convidado e começar a fazer esses primeiros trabalhos junto com alguém, tá bom? Pelo menos os 3 primeiros. Após isso daí, eu já falo assim, aí é hora de você se mostrar para o mundo. Como que você faz isso? Depende qual estratégia que você vai querer. Se você quer algo em escala, eu diria Instagram. Se você quer algo em realidade profissional e mostrar o trabalho em detalhes aonde que você faz, LinkedIn. Se você quer alguma coisa mais em tráfego, monta uma página no Facebook, chama gente para lá. Ou monta um site. E depois disso daí, eu creio que é fazer o que a gente faz. Conversar, demonstrar conteúdo, mostrar conteúdo, demonstrar e mostrar, fazer curso, ministrar curso e aparecer, entendeu? Acho que você ser visto e o pessoal precisa fazer uma avaliação. Lembrar de você, pode não ser o primeiro, mas lembrar de você, eu creio que isso é muito importante. Hoje em dia, eu estou numa outra tática de fazer captação de cliente do que eu fazia antigamente. No final do ano, eu mudei. Então, assim, eu acho muito interessante, tá dando certo. Eu vou até falar. Eu parei, eu não, por exemplo, 2022, eu não fiz nenhum curso na minha área, porque eu estou fixo e me dedicando a estudar tráfego pago. Então, é uma coisa que eu estou fazendo porque eu tinha um gestor, ele fechou um contrato grande, me abandonou, arrumei outra gestora, ela fechou outro contrato grande, me abandonou. Eu falei, cara, eu vou ter que estudar isso para poder fazer o meu. Então é uma coisa que eu estou me dedicando, criação de site, Google Ads, Facebook Ads, tráfego para TikTok, tráfego para Instagram. Nossa, você tá doido. Nossa, eu detesto. Assim, eu estudo isso. Muitas vezes eu vou, assim, eu sou curiosa. Não aprofundei, mas realmente Sim. É uma necessidade. Eu não aprofundei, meu namorado ele tem um pouco assim, mas eu não aprofundei e isso é uma necessidade. Eu percebi isso, eu percebi que eu tinha necessidade disso daí, eu falei, eu não vou mais terceirizar isso, eu vou aprender. Então eu parei tudo que eu estava fazendo e falei, enquanto eu não aprender isso daqui, eu não vou fazer mais nada, não sei estudar isso daqui. Então estou estudando no YouTube, estou estudando TikTok, Face, Insta, estou estudando tudo isso daí para poder gerar tudo o que eu necessito de tráfego e montar o site. Então, assim, já estou colhendo retornos. É uma coisa que eu vi, que eu falei, cara, o curso já se pagou no primeiro trabalho que eu fechei, o curso se pagou e muitas vezes em escala. Eu falei, cara, isso é muito bom, isso é muito interessante. Se as pessoas soubessem que parar um pouco, 1 mês, 2 da sua vida, estudar isso constantemente, colocar em prática, isso vai te dar, não é escala, isso é exponencialidade. Eu acho que é muito melhor do que escala. Então, assim, estou vendo esses frutos e estou adorando. Sim, sim. É bem interessante. Tem um cara que eu sigo, não sei se eu ainda estou seguindo ele, mas eu vejo os vídeos dele. Sim, Thiago eu estou no concorrente dele. Mas os dois são muito bons. O Sobral, Pedro Sobral. Exatamente. Subido também. E o dele eu acho que é mais barato. Eu não cheguei a olhar o Thiago Tesmo, mas o Sobral e o Tesmo, um fala do outro, né? De como que o outro trabalha, tudo, eles são amigos. Então, assim, eu tô gostando bastante da fala do esquema do Subido. E tô colocando em prática e já vi excelentes resultados. E eu acho que é importante que todo mundo faça isso pra você. Para de terceirizar isso, vá fazer o seu. Ai, que tapa na cara, Gabriel! Que tapa na cara que eu tomei agora! Eu tô fugindo disso! Vai fazendo, não fica dependente. Eu não gosto. Eu fiquei dependente 2 vezes, os caras me abandonou, o pessoal me abandonou, eu falei, eu não vou terceirizar isso mais. Chega. Não quero. Entender esse treco. Muito obrigada pela live, Gabriel. Muito obrigada pela disponibilidade. Desculpa aí ontem ter caído minha live. Eu fiquei desesperada, eu não conseguia. O celular não ligava. Foi horrível. Mas ainda bem que você topou hoje fazer o fechamento. Muito obrigada. Eu vou postar a live de ontem e a de hoje. E aí a Kemily, que é minha editora, ela vai editar, vai juntar as duas.
né? E aí vai ficar show. Eu vou colocar no YouTube, tá bom? Muito obrigada a presença de todos. Você que gostou da live, dá um print na tela, me marca o Gabriel, Agropericial, né? O Insta. Agropericial. Eu lembro que no dia que me pediram uma agro, eu só pensei em você, Gabriel. Eu falei, calma aí, o Instagram dele, eu não lembrava o nome. Eu falei, é agro, alguma coisa aí, Agropericial. É isso aí, sigam o Agropericial. Para o pessoal que faz agronomia, né? É uma possibilidade, então, muito interessante. Você sempre está postando aí sobre a área. Então, quem quiser essa área, siga o Agropericial, que ele vai abrir caminhos aí para sua. Ele não é cartomante, mas vai abrir os caminhos aí para perícia agro. Valeu, galera. Eu que agradeço. Tchau, Beijo pessoal. a todos. Sextou.